Medcast. Olá, você está ouvindo o Stanford Medcast, o podcast da Stanford CME, onde trazemos informações das principais médicas e cientistas do mundo. Este podcast está disponível em Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts e Stitcher. Eu sou sua aposentadora, Dr. Ruth Adeguia. Bem-vindo à temporada 4 do Stanford Medcast. Este episódio é parte da nossa minissérie de crise de opiniões, e hoje eu vou estar conversando com o Dr. Noel Vest. Noel Vest é professor de assistência na Escola de Saúde Pública da Universidade de Boston. Como um escolar anteriormente encarcerado, o Dr. Vest advoca sobre questões de justiça social e política pública sobre a recuperação de desordem de uso de substâncias e reentro em prisão. Ele recebeu seu mestrado e PhD em Psicologia Experimental da Estadão de Washington. Ele recentemente terminou um postdoc no Departamento de Anestesia na Stanford Medicine. Seus interesses de pesquisa incluem saúde mental, desordem de uso de substâncias, pobreza, justiça social, recuperação de adicção e dor. Ele também foi apoiado por um prêmio de investigador de início em K01. Através do Instituto Nacional de Abuso de Drogas para estudar programas de recuperação de colégios através de um lance de ciência de implementação. Muito obrigada por conversar comigo hoje. Obrigado por me ter. Obrigado. Você teve uma jornada personal poderosa, de encarceramento para ser professor assistente na Escola de Saúde Pública da Universidade de Boston. Você pode compartilhar um pouco sobre sua história? E também, como essa experiência formou sua paixão por avaliar questões de justiça social sobre desordem de uso de substâncias, recuperação de desordem e reentro em prisão. Obrigado pela pergunta. E para adicionar um pouco de contexto, apenas explicando um pouco sobre minha jornada de prisão para a educação superior. Isso realmente começou. Em meus primeiros anos de idade, eu desenvolvi uma adição de metanfetamina bastante severa, o que me levou a alimentar essa adição através do crime, honestamente. E eu definitivamente fui uma dessas pessoas que nunca foi oferecida nenhum tipo de recursos de tratamento. E eu acabei morando em prisão por 7 anos no Departamento de Correções de Nevada e encontrei a recuperação na prisão. Isso realmente ajudou a formar minha perspectiva de uma maneira realmente diferente. E eu diria, mesmo que eu não o tivesse chamado assim na época, minha pesquisa inicial provavelmente foi algumas entrevistas qualitativas no escritório de prisão, apenas perguntando às pessoas qual foi a experiência deles, como eles acabaram aqui, o que estava acontecendo. E a coisa mais ampla que eu ouvi foi que muitas vezes isso tinha a ver com problemas de saúde mental não tratados e então com o desordem de uso de substâncias não tratados. E eu ouvi isso de vez em quando e realmente me levou a pensar, através da minha própria recuperação, como eu poderia potencialmente usar essa informação mais tarde na vida. E outra coisa realmente incrível que aconteceu. E a outra coisa realmente incrível que aconteceu foi que eu tive um programa de prisão e colégio que veio através do Departamento de Correções de Nevada. E isso realmente mudou a minha vida, ofereceu-me essa esperança que eu não tinha tido antes. E também ofereceu-me essa ideia de que talvez eu pudesse continuar com a minha educação. E assim que saí, depois de 7 anos, eu me enrolei no colégio de comunidade local, pensando que eu queria se tornar um profissional de drogas e álcool, e então se tornando um counselor profissional de drogas e álcool e percebendo muito rapidamente que não era o que eu pensava que seria. E assim, tão rapidamente que eu entrei naquela profissão, eu saí daquela profissão. E infelizmente, eu estava na escola e alguém me levou sob as pernas com a mentoria do Dr. Sarah Tregresser da Universidade de Washington e realmente mudou a minha vida. Isso me trouxe essa ideia de que através do trabalho difícil eu poderia definitivamente continuar com a minha educação. E então eu fui à escola de graduação e depois acabei de terminar um pós-doc no Stanford, o que foi uma experiência absolutamente incrível. Mas através dessa experiência, eu também percebi que não havia muitas pessoas com experiência viva que estavam advogando de maneiras que eu sentia que seriam ajudantes. Em 2018, eu fui à Conferência Nacional de Educação e Prisioneiros, onde eu estava encarregado por outros estudantes formalmente encarcerados. Eu ouvi o trabalho que eles estavam fazendo e isso realmente me motivou a realmente colocar um pouco de trabalho. E desde então, eu sempre olhei para maneiras de que eu pudesse melhorar as condições
para pessoas que estão atualmente encarceradas e também melhorar as condições para pessoas em seu próprio caminho de reentrada. E então, eu sempre tentei ter em mente o efeito superior da doença e do uso de substâncias na saúde mental. É muito poderoso. Eu ouvi algumas coisas. Eu ouvi que a disponibilidade desse recurso é importante, que havia um programa assim. A segunda coisa foi quando você estava fora, você falou sobre ter um mentor. Você falou sobre poder estar encarcerado por outros estudantes anteriormente encarcerados e todas essas componentes que eram realmente parte da sua jornada para te ajudar a melhorar você, onde você está. Eu acho que isso é incrível e realmente fala sobre a necessidade da sociedade como um todo. De andar junto com pessoas que têm problemas muito sérios que eles provavelmente não podem resolver sozinhos. E você também mencionou o estigma. As pessoas que tiveram encarceramento enfrentam o estigma da sociedade e enfrentam barreiras na academia e em setores profissionais. Como você navegou esses desafios? E o que você diria a outros que estão em situações semelhantes e que esperam seguir uma jornada semelhante? Eu diria, em primeiro lugar, que realmente eu fiquei feliz em muitas maneiras. Eu servi o meu tempo de prisão no estado de Nevada, mas consegui transferir meu paroleiro para o estado de Washington. E Washington definitivamente teve, eu diria, muito mais trabalho de advocacia de justiça criminal que havia sido feito naquele estado antes de chegar lá. Isso realmente me permitiu ser sucessivo. Eu nunca vi uma caixa de história criminal na Universidade de Washington State e no nível de colégio comunitário, o que definitivamente não é o caso em outros estados. Eu diria, em geral, que as barreiras que eu enfrentava no estado de Washington eram mínimas em relação a outros estados, especialmente no sul. Esse tipo de jornada é muito, muito mais difícil nos estados do sul e eu acho que isso provavelmente se tornou pior nos últimos anos. Mas, em relação ao que você disse, sim, eu me encontrei e me encarreguei a cada passo do caminho com campeões e, honestamente, mentores incríveis. E muitos deles estavam dentro da comunidade de recuperação. Eu compartilhava a minha história, eu falava com um professor ou uma professora na escola e tínhamos essa ligação, certo? Nós estaríamos em recuperação e eles queriam caminhar essa jornada comigo. E não são apenas pessoas em recuperação, mas você encontra pessoas que realmente querem campeões sobre justiça criminal, desigualdade de uso de substâncias e problemas de saúde mental. E, como eu disse, a mentoria que eu tive foi realmente incrível. Kate Humphries, da Stanford, não está apenas levando você através da jornada acadêmica, mas realmente está segurando sua mão nessas situações. E eu considero Kate mais um amigo hoje do que um mentor. Isso foi realmente muito útil, mas não todos têm a mesma capacidade de fazer isso. Eu acho que esse é um ponto muito bom para destacar. Eu não sei se é sorte, mas eu tenho certeza que você fez um monte de trabalho para avaliar essa situação. Enquanto você está nesse espaço, você acha que certas demográficas não são oferecidas oportunidades parecidas? 100%. Obviamente, todas as nossas perspectivas são realmente formadas através da nossa experiência. Ser um homem branco na sociedade me oferece alguns benefícios sociais que eu não acho que são compartilhados, e eu até diria que apenas entendendo o contexto histórico da prisão e da desigualdade que são posicionadas sobre pessoas brancas e negras, há grandes guia de sentenças disparantes e sentenças que realmente tiveram um grande efeito nessas comunidades. Há tantas políticas em torno de redlining e coisas que fazem a minha experiência diferente da experiência de outras pessoas. Primeiro de tudo, reconhecer isso e poder colocar isso em frente e perceber que quando eu vou e falo e faço estes podcasts como este, eu percebo que não consigo falar para todas as pessoas que saem da prisão. Eu realmente tento respeitar isso. E é por isso que eu acho que isso é muito importante. Eu tento me encorajar com tantas pessoas que podem me oferecer tantos conselhos. Eu tenho pessoas com quem eu vou muito frequentemente, como Stan Andrees, Howard, tantas pessoas que passaram por escolas subterrâneas que realmente conseguem me dar essa guia sobre estes assuntos e como eu posso melhor usar a minha advocacia em alguns destes espaços. Que eu estou agora convidado para, como resultado de estar em educação e academia, como eu posso sempre procurar maneiras de advocacia para alunos que têm alguns destes problemas. E quais são algumas das questões mais pressionantes sobre justiça social em relação à recuperação de assuntos de abuso de substâncias e a reentração da prisão hoje?
Uma das principais coisas, especialmente para a reentração da prisão, são as caixas de história criminal. E são caixas de história criminal em cada fase da carreira. São caixas de história criminal em quase todos os tipos de licença ocupacional que você pode conseguir. Outros tipos de licença ocupacional são as de aposentadoria, de aplicação de emprego e de aplicações de universidade. Em cada um desses passos que eu tive que lidar com caixas de história criminal. E a pesquisa que existe não apoia a utilização de caixas de história criminal. Para tornar as nossas escolas mais seguras, para tornar mais seguras nossos locais de trabalho. E então, essa é uma área que a pesquisa definitivamente não tocou com o teatro de segurança que nós frequentemente vemos. Muitas dessas políticas são frutas de baixa renda, especialmente no nível de colégio. Elas são frutas de baixa renda porque algo ruim aconteceu em um campus. E, em vez de realmente olhar para mudanças sistêmicas que um lugar pode fazer ou uma comunidade pode fazer, elas só tomam frutas de baixa renda, que é essa ideia de que nossas comunidades ou nossos campos serão mais seguros se tivermos essas caixas de história criminal. Mas, de novo, a pesquisa não faz parte disso. Eu acho que outra coisa que é muito importante para as pessoas que saem da prisão, e isso fala sobre saúde mental e doenças de uso de substâncias, é garantir que os indivíduos que saem da prisão tenham segurança de saúde. Meu mentor Kate Humphreys fez muito trabalho nessa área, no nível do estado, na Califórnia, recentemente. Mas só esse pequeno mudança vai realmente pagar grandes dívidas para as pessoas que saem da prisão. Outra coisa é fornecer IDs para indivíduos que saem da prisão. E, finalmente, eu diria que os grátis da Pell estão voltando para os colégios, basicamente, que oferecem aulas de colégio na prisão, o que é uma grande mudança que, nos últimos 20 anos, não foi possível. E, então, realmente guiar e garantir que as políticas estão em lugar para proteger os estudantes, as escolas, essas coisas podem realmente trabalhar para fornecer um neto de segurança. E, então, permitir que as pessoas tenham ação. Eu não sei o que eu esperava de você dizer sobre os problemas de pressão. Sua resposta é, na verdade, muito abertamente para mim. O que eu ouvi você dizer é que a segurança de saúde parece ser uma coisa básica que todos deveriam ter. Eu estava muito surpresa com essa pergunta. E você sempre vê essas caixas e eu apenas olhei para elas e mudei para a próxima sessão. Mas não realmente pensando na implicação dessa sessão para alguém que está tentando fazer mudança em suas vidas. E coisas assim. Então, há trabalho acontecendo para fazer essas mudanças agora. Sim, o trabalho principal que eu fiz nessa área é caixas de história criminal sobre aplicações para escolas. Eu fui envolvido em trabalho em 2 estados agora, em Washington e Califórnia, que colocaram leis que proíbem ou limitam fortemente as razões por que alguém pode ter uma caixa de história criminal em uma aplicação de escola. E, então, por desculpa, uma iniciativa de banir a caixa de história no nível da escola. No nível da escola, de quanto eu sei, 7 estados têm feito banir a caixa de história criminal em educação mais alta. O que é um movimento na direção correta. E sempre há trabalho a ser feito. Você coloca um ponto muito bom em que, muitas vezes, nós apenas olhamos para essas coisas e, obviamente, nós examinamos as coisas. Mas, para alguém que tem uma história de incarceration, essa caixa é trauma em cada momento, porque aquela pessoa então tem que escrever uma história sobre o que levou à sua incarceration ou eles têm que se defender e reviverem isso. Cada vez mais. De novo, eu tenho sido muito feliz porque meus crimes foram realmente relacionados a uma adicção. Eu acho que o meu é mais perdido nos olhos da sociedade, onde as pessoas com convicções de assassinato ou convicções de arraial não são atendidas àquele mesmo tipo de desacordo. Uma das coisas que você disse é sobre reviver o trauma que já aconteceu. E nós sabemos que o trauma é frequentemente um fator de adicção. Como pode o cuidado informado do trauma ser integrado em tratamentos de adicção e programas de recuperação para melhorar os resultados e também reduzir o estigma? Vamos ser honestos aqui. O trauma é um problema de toda a saúde. É um problema tão enorme em todas as problemas de saúde. Não é apenas um problema de uso de substâncias. Eu diria que talvez é elevado em problemas de uso de substâncias e em problemas de saúde mental. Só porque o trauma pode ser um grande fator, mas realmente é um problema de saúde que vemos neste país. Eu realmente acredito que o trauma é um problema de saúde. Tendo médicos
Com experiência viva, tendo um trabalho com experiência viva e realmente campeonar aqueles indivíduos treinando e contratando pessoas que podem ser messengers credíveis e então garantir que estamos treinando pessoas com experiência viva que são messengers credíveis da comunidade é uma coisa realmente importante. E é só um fato que a guerra contra as drogas tem tomado um grande impacto. E o trauma realmente é um efeito de lado dessa situação. E os médicos e o trabalho que realmente entendem isso e podem ser messengers credíveis eu acho que é realmente importante. Você mencionou essa guerra contra as drogas. E há muitas iniciativas para tentar escalá-las os médicos o DAMAT. ECT tentando fazer com que os médicos se treinem em como administrar as ordens de abuso de substâncias. E coisas assim e requerem os de tomar um certo número de horas em treinamento. Quais são as suas opiniões sobre algumas das outras políticas de drogas que estão atualmente em lugar nos Estados Unidos? Há muitas políticas em tantos níveis e eu acho que a parte difícil para mim é que, novamente, realmente se relaciona com a primeira coisa que eu estava falando sobre essas conversas que eu estava tendo. No prisioneiro que é que a saúde mental e os desordens de uso de substâncias parecem estar conduzindo à massacração neste país e eu acho que há políticas em lugar que criminalizam essas duas condições saúde mental e desordem de uso de substâncias. Eu acho que os treinamentos são ótimos. Eu também acho que há fatídio de treinamento também neste mundo em que sempre estamos treinando e, novamente, é muito importante. Eu vejo pessoas e eu vejo que eles estão com um treinamento em cima de todos esses outros treinamentos e eu acho que as pessoas às vezes ficam queimadas em treinamentos, mas eu acho que há políticas em um nível mais alto que poderiam permitir que nós possamos olhar para outros lugares. Quando eu apresento uma pergunta sobre especialmente se trata de uma política em torno da guerra sobre drogas, eu sempre tento pensar através de uma lente de, ok, então o que se fosse ilegal? Como nós lidaríamos com isso como um problema de saúde pública verdadeiro sem tomar qualquer coisa contextual em conta? E o objetivo é sempre salvar vidas no nível baseado em como tratamos essa pessoa ou como procuramos políticas que vão ajudar essa pessoa e depois trabalhar daqui, mas é difícil porque nossas mentes são tão influenciadas através desse entendimento de vida de drogas e uso de drogas através da guerra sobre drogas e isso é difícil de se desmaiar. Vamos falar sobre programas de recuperação porque eu sei que é um espaço que é próximo e caro para você e muito do seu trabalho está lá. Eles ganharam atenção como um aproveitamento efetivo para apoiar alunos que estão em recuperação. Primeiro, você pode começar explicando o conceito de um programa de recuperação de colégios. No nível básico, essas são programas ou recursos que oferecem algum tipo de ajuda ou algum tipo de recurso para alunos em recuperação. Eles são completamente diferentes, de escola para escola. E então, o benefício que eles obviamente oferecem aos alunos é que eles realmente só têm uma comunidade onde isso pode ser vital para um aluno que se sustenta em recuperação. Eu vou falar um pouco sobre o programa de recuperação de colégios de Stanford porque é o programa com o qual eu tenho a maior experiência. Então, antes de ir para Stanford em 2000, Kate Humphreys e outras pessoas chamadas Breast na escola de lei tinham escrito um brief de política que foi para o Provost Drell na época, que foi acreditado que chamou para começar o programa de recuperação e criar uma unidade de recuperação de colégios. Eles são um recurso incrível para alunos em recuperação. Então, nos últimos 2 anos que eu estava em Stanford, eu fui realmente atendido para ser o Fellow de Recuperação de Colégios da Wellhouse, que é um centro de recuperação e de saúde da casa. Para alguém como eu, em recuperação, foi uma posição de sonho. Foi realmente uma maneira incrível de oferecer apoio, olhar para os alunos fazendo coisas incríveis. Nós também fizemos reuniões de recuperação diárias. Muita coisa aconteceu antes de eu chegar lá. Eu só pude tomar o reino enquanto eu estava lá e realmente ajudou a formar e moldar. Mas, é realmente um programa incrível. Além disso, eu tenho um grado para estudar colégios de recuperação para os próximos 5 anos. E, como parte desse grado, eu realmente acertei o caminho, escrevi alguns artigos de revisão e criei um modelo socioecológico para guiar a pesquisa futura nesta área. E uma coisa que descobrimos com esse artigo é que a educação é um contexto muito único para fazer um programa de recuperação colégio porque há tantos empregadores complexos. Você tem administradores de colégios que podem responder para departamento de educação ou para pais de alunos.
Você tem departamentos de saúde que podem responder para a DANCHA ou algum outro corpo regulador, mas também você tem um grupo de estudantes únicos que estão realmente em uma fase transitória que geralmente são 4 anos de educação. E, portanto, é às vezes muito difícil sustentar o momento. Mas, para realmente entender um programa de recuperação colégio, você tem que entender o que está acontecendo em cada um desses níveis. E o trabalho que, espero, farei nos próximos 5 anos realmente responder à sua primeira pergunta, que é sobre o conceito de programas de recuperação colégio. E, como eu disse, eu vou entender um pouco mais daqui a pouco, mas eles são uma resourça incrível para estudantes em recuperação. Qual foi a sua experiência em que estudantes participaram em programas de recuperação colégio? Nós falamos sobre o estigma, e eu mencionei essa palavra muitas vezes, mas como isso entra em um campus de colégio em programas de recuperação? E o estigma que os estudantes podem enfrentar participando nesses tipos de programas? Essa é uma pergunta muito boa. Eu quero e isso é muito específico e, muitas vezes, específico do campus também. Há definitivamente estigma no nível administrativo. Algo que eu definitivamente ouvi é que, se criamos esse programa, então nós admitimos que um problema existe no nosso campus. E eu sempre tento virar isso e perguntar a esses administradores de colégio: saia da sua porta de frente, qual é a maior questão que está enfrentando a sua comunidade agora? Muitas vezes é o desordem de substâncias e coisas assim. E quando você faz com que eles percebam que esta é uma comunidade, você está realmente tentando treinar a próxima geração de pessoas para ir e responder problemas na sua comunidade. Essa conversa geralmente fica um pouco melhor. Obviamente, programas de recuperação colégio, especialmente em uma escola como Stanford, proporcionam esperança para uma carreira para pessoas como eu, indivíduos em, talvez, adicção ativa ou, talvez, até mesmo recuperação que querem ver algum tipo de caminho fora da maldade, algum tipo de caminho para uma carreira onde eu na escola é bom. Normalizar a recuperação de todos os alunos na escola. Uma das coisas que fizemos, Dr. MCN Erney e Dr. U tiveram um curso de adicção em Stanford e eles teriam os alunos que estão em recuperação ou alguns alunos do Wellhouse entrar e falar sobre a sua experiência com problemas de saúde mental, com desordem de uso de substâncias, com desordens de comida e o que isso significava viver em uma escola onde às vezes essas identidades podem ser estigmatizadas na escola e criar esse estado de segurança para os alunos falar sobre isso. E a outra coisa também é que, para melhor ou pior, Stanford treina o líder de amanhã. Muitas pessoas de Stanford vão se tornar legisladores. Vão se tornar desenvolvedores em hospitais e outros lugares, e então, quando você os encarrega com os alunos em suas aulas que podem falar livremente sobre suas lutas com a adicção, isso faz isso real. Porque para muitas pessoas que vão à escola, a adicção é algo que acontece fora da escola, mas quando você se encarrega com seus alunos que estão lutando com isso ou que lutaram com essa condição e veja uma verdadeira face para a adicção e é seu amigo e é seu grupo de colegas, é uma experiência diferente do que acreditar que a adicção acontece fora das paredes da escola, e então isso pode ser muito útil para as pessoas que vão se tornar legisladores porque eles foram encarregados por pessoas com adicção durante sua jornada educacional, e isso é muito importante, é muito similar ao que precisamos de fazer em geral, onde precisamos nos encarregar por um grupo diverso de pessoas. E que o mundo continua a ser acolhedor e aceitável para todos. Precisamos fazer isso aqui também e garantir que a voz e a história se ouçam em um lugar seguro. Isso é uma nota muito importante. Eu também sou consciente de grupos de apoio de recuperação narcóticos anônimos e eles também foram recursos muito valiosos para muitos em sua jornada para a sobriedade. Que papel esses grupos jogam em recuperação e quão acessíveis são esses grupos de apoio para pessoas que não são famílias? Há muitos grupos de apoio diferentes lá fora. Obviamente a AA e a NA são provavelmente os mais reconhecíveis porque eles foram por mais tempo. Eu diria que a AA definitivamente tem a maior pesquisa, mas para pessoas que não sabem, esses são basicamente grupos que criam comunidade para indivíduos em recuperação, especialmente em recuperação. Muito importante. Porque você aprende sobre como lidar com a sua adicção dentro de um espaço seguro. Todos vão lá, não há dívidas ou membros ou qualquer coisa como isso, com progresso em sua própria recuperação. Pode ser livremente dado de uma forma baseada no que você aprendeu e então se torna um ciclo perpétuo de saúde, dando sua experiência é tão importante quanto a pessoa tentando aprender sobre isso, e há muitos tipos
de grupos de apoio lá fora então a Ayana, mas também a recuperação de refúgio, também a recuperação de Dharma, a recuperação de celebração na Stanford. Nossos grupos mais populares foram os que foram chamados como grupos de recuperação, que são basicamente qualquer tipo de recuperação, talvez até mesmo um dia de saúde ruim. Nós tínhamos alguns alunos que vinham que estavam lutando com algo de saúde mental e eles só queriam desmaiar coisas de pessoas ou apenas se desmaiarem, e então todos os grupos de recuperação que se tornaram muito populares, especialmente nos espaços de recuperação de colégio. Há muitos tipos de recuperação e o que eu geralmente digo às pessoas é que é um jogo de sair lá fora e encontrar um que você identifique melhor. Onde há tantas opções online esses dias também que são muito acessíveis, eu sempre falo para as pessoas tentarem uma em pessoa e uma virtual. Quanto mais rural você fica, quanto mais difícil esses lugares são de encontrar, quanto mais urbanas as áreas que você vive, quanto mais fácil eles são de encontrar. E eu diria que a A é provavelmente você pode encontrar um grupo praticamente em qualquer lugar neste país com certeza, e em muitos lugares internacionalmente, e a A é muito acessível. Outros grupos não são tão acessíveis, mas você pode encontrar. Minha última pergunta para você é como nós tentamos combater essa crise de opioides e melhorar o tratamento e acesso a substâncias e desordens. O que muda você espera ver em política de saúde e em esforços de consciência pública? Primeiro de tudo, eu diria para as pessoas que sejam conscientes que a adicção e a recuperação estão acontecendo em você todos os dias. Muitas vezes as pessoas têm essa ideia que a adicção é apenas acontecendo em lugares como o Tenderloin ou aqui em Boston em massa e cas, mas isso não é o que a adicção é, e então há pessoas em recuperação vivendo e trabalhando em você todos os dias, em cada dia. É verdade, é meu aconselho, e eu acho que é muito influenciado pela guerra sobre drogas que a indústria de tratamento nos EUA muitas vezes foi cooptada pelo sistema de justiça criminal. Eu acho que há coisas boas sobre isso, mas há coisas ruins sobre isso também, e quando você tem algo que compartilha muitos traitos com o sistema de justiça criminal, é realmente difícil criar uma aliança terapêutica verdadeira nessas situações. Eu acho que a consciência pública sobre isso e os esforços para realmente pensar no desordem de uso de substâncias de verdade como um problema de saúde pública, e esperamos que aprendamos dos erros da guerra sobre drogas. Isso foi muito útil e muito insuficiente. Muito obrigada por conversar comigo hoje. Obrigado por se atender. Este episódio foi trazido a você por Stanford CME. Para reclamar de mim por ouvir este episódio, clique no link abaixo ou visite medcast.stanford.edu. Veja de volta para novos episódios. Por se inscrever no Stanford Medcast onde quer que você ouça podcasts. That's the end of your recording. We hope our transcription made your workday more enjoyable. If it did, consider trying out our pro version on goodtape.io. All your transcriptions skip the queue igual a minimal waiting time. We will store your transcriptions, including this one, Safely. Well, up to 20 hours, month, which is kind of a lot. If you need to transcribe more, let us know on your friends@goodtape.io.